Oi pessoal, hoje eu vim gravar o vídeo que fala do conteúdo de isomeria geométrica e óptica, que é o último vídeo que o canal do PVS disponibilizou para vocês. Eu selecionei 5 questões da apostila e nós vamos resolver agora juntos. O primeiro exercício foi o exercício 18 da página 36 da apostila 2. O arranjo dos ligantes ao redor dos átomos de carbono é tetraédrico, segundo uma fala de Van Hoff, em 1874. Aí aqui a gente tem uma estrutura, né, um composto, e eu quero saber dos compostos numerados na molécula representada, qual deles corresponde a um carbono assimétrico. No vídeo, o professor falou para vocês que um carbono assimétrico é aquele no qual você precisa ter um carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Então, o carbono, ele faz 4 ligações, ele é tetravalente por conta disso. Então, ele vai ser assimétrico quando ele apresentar 4 ligantes diferentes. Ó, o carbono 1, ele tem um carbono que está ligado a esse carbono aqui, desse composto aromático, e está ligado a 3 flúor. Ele está ligado a 3 elementos idênticos. Então, ele não é um carbono assimétrico. Então, 1 não é. O 2, ó, o 2 está ligado a esse carbono aqui, está ligado a um hidrogênio, está ligado a outro carbono dessa parte aqui, mas ele também está ligado a 2 hidrogênios. Então, ó, esses 2 ligantes desse carbono, eles são idênticos, por isso que ele não pode ser um carbono assimétrico. O carbono 3. O carbono 3 está fazendo 4 ligações, uma com esse CH3, uma com esse carbono que está ligado a tudo isso, uma com o hidrogênio, e uma com nitrogênio. Ele tem sim 4 ligantes diferentes. Aqui eu vou cortar. Ele é um carbono assimétrico. Então, eu já vou marcar aqui que essa é a nossa resposta correta. Por que o carbono 4 não pode ser? Ó? O carbono 4, ele está ligado ao nitrogênio. Ó, vou pegar ele e vou fazer aqui separar. Está ligado ao nitrogênio, esse carbono que é o 4. Ele está ligado a um CH3, só que ele também está ligado a 2 hidrogênios, ó. Então, ele é um CH2, ele tem 2 hidrogênios iguais, então ele não pode ser assimétrico. Já o carbono 5, ele está ligado ao carbono de cima e está ligado a 3 hidrogênios. É a mesma coisa que o flúor aqui. Se ele está ligado a 3 hidrogênios, ele também não é um carbono assimétrico. Para ser assimétrico, ele precisa estar fazendo 4 ligações diferentes. E a partir desses carbonos assimétricos que a gente consegue identificar o tipo de isomeria que foi falada, que é a isomeria óptica. É a quantidade de carbonos assimétricos, eles acabam definindo a quantidade de isômeros ópticos ativos e a quantidade de isômeros ópticos inativos. A quantidade de isômeros ópticos ativos é 2 elevado a n. Como aqui eu tenho um carbono assimétrico, seria 2. E já o de inativo é 2 elevado a n menos 1. N menos 1 seria o quê? 2. Aqui seria 1, né, que dá 2. 1 menos 1 dá 0. Então, a quantidade de carbono, isomeria, os isômeros ativos aqui, seria 2. E os isômeros inativos seria 1. Mas não é isso que está perguntando, mas só para aprofundar um pouquinho. E o outro tipo de isomeria é o que essa questão aqui, o exercício 19, vai falar, que é a isomeria geométrica. As abelhas rainhas produzem um feromônio cuja fórmula é representada a seguir: CH3, C dupla O, CH2 5 vezes, CH dupla CH, CO, OH. Forneça o nome de 2 funções orgânicas presentes na molécula deste feromônio. Então, eu quero 2 funções orgânicas. A presença dessa carboxila significa que eu tenho uma função ácido carboxílico. Quando eu tenho COOH, eu tenho um C dupla OH. A gente chama esse grupo funcional de carboxila. Se tem uma carboxila, a função é ácido carboxílico. A outra função orgânica vai estar relacionada a esse grupo cetona aí. Esse grupo cetona, quando ele está na extremidade, esse grupo carbonila, quando ele está no meio da cadeia, ele é chamado de função cetona. Eu troquei por causa disso.
Agora, se o grupo carbonilo estiver na extremidade, a gente tem a função aldeído. Como aqui ele não está na extremidade, ele é uma cetona. Se ele estivesse na extremidade, ele seria um aldeído. Então, essas são as duas funções orgânicas que nós encontramos aí nesse feromônio. Sabe-se que um dos compostos responsáveis pelo poder regulador que a abelha rainha exerce sobre as demais abelhas é o isômero trans desse feromônio. Forneça as fórmulas estruturais dos isômeros cis e trans. O isômero cis e trans, ele vai sempre existir nessa questão aqui, ó, da dupla ligação. Então, nessa dupla ligação entre carbonos que a gente vai ter o composto cis e o trans. Cis é quando a gente tem esses compostos no mesmo plano e o trans quando a gente tem em planos opostos. Deixa eu desenhar para vocês. Vou desenhar em forma de bastão. CH3, C aqui, ó, dupla O, carbono do CH2, só que eu tenho 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei meu CH2. CH, vou botar aqui a minha dupla. C, dupla O, OH. Vamos conferir, ó. C, dupla O, OH. CH, CH. C2H5, uma vez. C2H5 duas vezes. C2H5 três vezes. C2H5 quatro vezes. Na verdade, aqui faltou um C2H5. Então, vou tirar esse dupla O daqui. E vou fazer assim, ok? Só troquei porque ficou uma a mais. Então, tinha um carbono a menos. Ó, CH3, C dupla O. CH2, 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 CH2 e CH2. Isso 5 vezes. Aí, aqui eu tenho o meu CH, CH, C, dupla O, OH. Esse isômero, ele é o cis ou ele é o trans? Vamos descobrir. Eu tenho ali, né, um CH. O H tá aqui e o H tá aqui. A gente define... Deixa eu ver se eu consigo trocar... Não vou conseguir trocar a tinta. Vou botar esse vermelho aqui. A gente define se o isômero... Tá, já não quero mais você não. A gente define se o isômero ele vai ser cis ou trans traçando um plano aqui, ó. O cis é quando as prioridades estão do mesmo lado e trans em lados opostos. Nesse caso, o que a gente tem, ó? Quando eu faço esse traçado, eu tenho para baixo um hidrogênio ligado a esse carbono e para cá eu tenho isso daqui. A prioridade vai estar relacionada à massa. Esse tem uma prioridade muito maior do que o hidrogênio. Quando do outro lado, o hidrogênio ele tá para cima e tudo isso aqui tá para baixo. Então, aqui é a minha prioridade. Então, esse é meu composto trans. Para eu ter um composto cis, deixa eu trocar, botar para azul de novo. Quando eu tenho um composto cis, eu vou ter o contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui CH2, CH2, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí aqui eu fico com a minha dupla. E aqui carbono, dupla O, OH. Vamos ver agora. Nesse caso, a minha dupla tá aqui, ó. Minha dupla estando aqui, a minha prioridade tá para baixo. E essa outra prioridade, na verdade, ficou igual, né? Eu fiz o desenho não muito agradável. Mas o cis é basicamente... Os dois lados, eles precisam... Eu acho que eu desenhei errado. Vou desenhar em forma normal. CH3, C, dupla O, CH2, 5 vezes, CH, dupla, CH, C, dupla O, OH. Nesse caso, quando eu coloco
o hidrogênio para cima e esse daqui para cima também, ó, e coloco COOH, e eu coloco toda a outra cadeia, isso daqui já é o cis, porque eles estão do mesmo lado. O meu desenho em forma de bastão não ficou assim não, mas eles deveriam ficar do mesmo lado. Isso aqui tinha que ficar tudo para baixo e ele para cima, mas é só para demonstrar como que seria. Mas fazendo devagar, só para não estender muito o vídeo, seria basicamente isso que eu acabei de desenhar para vocês, tá? Não é que eu esteja errada, não. É só porque eu sou muito boa em desenho e quando tenho que mostrar duas estruturas diferentes, deu uma complicadinha na minha cabeça. Exercício 20. Pesquisas recentes indicam que a relação entre o consumo moderado de vinho tinto e a diminuição da incidência de doenças cardiovasculares parece estar ligada à presença da substância resveratrol em vinho e suco de uva. Acredita-se que a atuação do resveratrol se deva à estrutura química semelhante à do dietilbestrol 10, um estrógeno sintético que atua sobre o nível de colesterol no sangue. As fórmulas estruturais das duas substâncias são fornecidas a seguir. Eu tenho o resveratrol e tenho esse 10 aqui. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre essas substâncias. Ambas formam isômeros geométricos. De cara já achei a resposta correta. Por que ambas formam isômeros geométricos? Porque ele tem uma dupla ligação aqui, ó. Aqui eu tenho um isômero geométrico do tipo trans, ó. Meu grupo prioritário está em lado oposto. Tenho esse daqui para um lado e esse daqui para o outro. E aqui esse daqui também, ó. Não vou ler esse nome não. Dietilestibestrol. Esse daqui também eu tenho um C dupla CH2, né? Então, para um lado eu tenho um tipo e para cá. Só que a minha prioridade vai ser esse composto aromático em questão de desempate. Ele tem uma maior massa, então eu tenho também prioridades em lados opostos. Então, ambos formam isômeros geométricos. Ambos apresentam atividade óptica. Para apresentar atividade óptica, eles deveriam apresentar carbonos assimétricos. E nesse caso, nenhum deles apresenta um carbono assimétrico. O carbono assimétrico, gente, antigamente ele era chamado de carbono quiral. Então, numa prova, pode vir sendo chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. Ambos apresentam a mesma coisa, tá? Ambos significam a mesma coisa. Eles precisam ter 4 ligantes diferentes. Letra C. Ambos apresentam a função álcool em sua estrutura. Não, nenhum deles apresenta a função álcool. Para eu ter uma função álcool, eu preciso que esse OH esteja ligado a um composto que não seja aromático. Quando o OH está ligado a um composto aromático, a função não é álcool, a função é fenol. Então, essa função aqui é a função fenol e não álcool. Ambas apresentam características básicas, pois contém um grupo OH em suas estruturas. Na verdade, o OH lhe dá mais uma característica mais ácida do que básica nesse caso. Não seria essa a resposta correta, não. Ele até apresenta uma característica básica, mas não necessariamente pelo grupo OH. Pode-se obter ésteres de duas substâncias por reação com ácidos carboxílicos. Não consigo obter éster aí, não. Eu consigo obter um éter, porque eu tenho um OH na presença, então a resposta é a letra A mesmo. O exercício 21, uma questão da Unicamp. As plantas necessitam se comunicar com insetos e mesmo com animais superiores na polinização, frutificação e maturação. Para isso, sintetizam substâncias voláteis que os atraem. O exemplo desse tipo de substâncias é o pente 3-en-2-ol, encontrado em algumas variedades de manga, morango, pêssego, maçã, alho, feno e até mesmo em alguns tipos de queijo, como por exemplo o parmesão. Alguns de seus isômeros atuam também como feromônios de agregação de certos insetos. Sabendo que o pente 3-en-2-ol apresenta isomeria cis-trans, desenhe a forma estrutural da fórmula trans. Vamos ver se o que eu vou desenhar aqui vai ser o trans agora. Pente 3-en-2-ol. Então, eu vou botar 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Desenhei 5 carbonos aqui. Na posição 3, eu tenho uma ligação dupla. Então, 1, 2, 3. Na posição 3, eu tenho essa ligação dupla. E na posição 2, eu tenho um OH.
Meu grupo prioritário é o que está para cima aqui e o que está para baixo. Então, eu tenho uma estrutura trans. Isso daqui é o meu isômero cis-trans. Na letra B, aqui, na verdade, é o meu isômero trans, tá? Que é o que ele pediu. Não pediu para desenhar o cis, então não vou me embolar novamente. O pente 3-en-2-ol apresenta também outro tipo de isomeria. Diga qual é e justifique sua resposta utilizando a fórmula estrutural. Vou desenhar agora não mais em forma de bastão, vou desenhar aquela estrutura normal. CH3, C aqui, OH, CH, CH dupla, CH, CH3. Essa parte é de um isômero cis-trans, é a minha isomeria geométrica. Quando eu tenho esse carbono aqui, esse carbono ele é um carbono assimétrico, porque olha só, ele é um carbono que está ligado a um CH3, ele está ligado a um hidrogênio, essa ligação que está aqui, ó, é como se esse hidrogênio estivesse aqui. Ele está ligado a um CH, CH3 e está ligado a um H. Os 4 ligantes deles são diferentes. Então, a isomeria que ele tem é do tipo óptica. Então, ele tem outro tipo de isomeria, que é a isomeria óptica, porque ele tem um carbono assimétrico. No exercício 22, que seria o último, a noradrenalina é um hormônio cuja fórmula estrutural encontra-se representada a seguir. O número que indica o átomo de carbono responsável pela atividade óptica dessa molécula é a mesma coisa. Eu quero descobrir qual é meu carbono assimétrico. Carbono 1, eu tenho, ó, esse carbono, meu, mexendo sozinho, ele não vai ser porque os carbonos que estão aqui dentro, eles são idênticos. Então, eu não tenho como, além de que carbono que está fazendo uma ligação dupla, ele nunca vai ser assimétrico. Para eu ter um carbono assimétrico, eu preciso ter 4 ligantes diferentes. Eu tendo uma ligação dupla, eu não vou ter 4 ligantes diferentes, porque eu vou ter uma ligação igual, porque é uma ligação dupla. O 2, a mesma coisa, ó, eu tenho uma ligação dupla, eu nunca vou ter um carbono assimétrico. Entre o 3 e o 4, qual é a minha resposta correta? No 4, eu tenho um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo, então eu tenho 2 ligantes iguais. Agora no 3, não. Gente, que esse negócio tá funcionando sozinho? Que doideira. Desculpa, gente. Ó, esse carbono aqui, ele tem um OH para cima, tem todos esses compostos ligados para baixo, tem um hidrogênio e tem todo esse lado. Então, esse 3, ele apresenta 4 ligantes diferentes. Se ele apresenta 4 ligantes diferentes, ele é um carbono assimétrico. A minha caneta tá mexendo sozinha. E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham ficado, é só me perguntar, tá? A gente faz uma pausa e no dia 4 de janeiro a gente retorna com mais conteúdo para vocês. Até breve. Boas festas para todos.